Paz do Senhor para todos que nos assistem nesse momento aí pelos canais, tanto pelo Instagram como o Facebook. Estamos iniciando aqui mais uma live e agora com um cunho bem apocalíptico. A gente vai fazer aqui uma breve introdução e depois entrar na temática que é sobre Entenda o Apocalipse. Creio que este é o anseio de milhares de cristãos, sejam eles assembleanos, presbiterianos, batistas, congregacionais. Creio que há uma necessidade extrema para se entender o último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Evidentemente que se escuta muita coisa acerca deste livro, de maneira que ele vai perdendo o seu teor, vai perdendo a sua autenticidade, perdendo sua qualificação de livro profético neotestamentário. Se escuta das coisas mais sérias até as mais aberrantes acerca deste livro. Mas como estudioso da palavra, do livro do Apocalipse, quero contribuir trazendo para todos vocês orientações importantíssimas da regra áurea da teologia, para que você possa ter o prazer de abrir o Apocalipse e estudá-lo, extraindo verdades para que a sua alma e a sua mente se conforte em Cristo Jesus, pois somente a Bíblia, através das suas palavras, pode trazer segurança, verdade e conforto para a mente e o coração do verdadeiro adorador, do verdadeiro leitor e praticante da palavra. Portanto, a princípio quero já deixar para vocês aqui um aviso, para que você dê um pulo lá no YouTube e lá você se inscreve no nosso canal, dá uma like lá, tá bom? No nosso canal Esdras Cabral, é o canal do YouTube, Esdras Cabral. Se inscreve, dá uma like, toca lá o sininho, para que todas as vezes que tiver lá uma novidade no YouTube, vocês então possam compartilhar. Já tem diversas mensagens que creio que será uma oportunidade única para que você possa entrar e desfrutar de mensagens para o seu coração. Mas, amados, entrar nesse assunto do Apocalipse, creio que é uma oportunidade devido ao período em que nós estamos vivendo, que é esse período da pandemia. Nunca se buscou tanto o livro do Apocalipse como nesses últimos dias que estamos vivendo em quarentena ou em isolamento social. O que a gente vê de lives e mais lives explicando ponto a ponto do Apocalipse, é bem verdade que alguns contradizendo a regra áurea da teologia, outros vai se divagando no tema, outros até começam a tentar explicar, depois mistura, devido às correntes de interpretação, mas quero trabalhar com vocês a parte bíblica, teológica, com os versículos, e também com a parte da teologia pentecostal, na qual nós adotamos como uma linha interpretativa. Há mais de 30 anos trabalho dentro dessa linha da escatologia, aonde é baseado por eminentes teólogos que ao longo da sua história fundamentaram esta teologia explicativa do livro do Apocalipse. Então, quando eu coloquei Entenda o Apocalipse, é para que você tenha, a princípio, um pano de fundo, que você possa entender
como foi escrito, o motivo, a causa, o autor, para que depois a gente possa desdobrar as minúcias desses textos que estão nos 22 capítulos do livro do Apocalipse. Então vamos lá. Vamos começar esboçando o livro do Apocalipse, afirmando que ele é o último livro da Bíblia, é o livro de escatologia, porque trabalha a parte das visões futuras, aonde nós chamamos também literatura apocalíptica, e este livro é o único livro das profecias do Novo Testamento. O que a gente chama a atenção de todos vocês, que este livro não é um livro de simbologia apenas, enigmas apenas, tipologia apenas, mas é um livro que retrata a um período histórico, que é real o livro, que tem um autor real, que a inspiração é pelo Espírito Santo, assim como todos os livros da Bíblia. Então, não é por causa de um livro que é de difícil acesso, difícil entendimento, que vai cair no descrédito de toda a Bíblia Sagrada. Então, se eu creio que o livro do Antigo Testamento, como também os 26 livros do Antigo Testamento, são livros verdadeiros, inspirados por Deus, Theos Pneustos, Theos, Deus, Pneustos, inspiração, vou deixar de acreditar que o último livro houve uma fraquejada, foi incorporado às últimas. Não. O livro do Apocalipse tem o mesmo teor de autenticidade, veracidade e inspiração como qualquer outro livro na Bíblia. O fato das pessoas terem dificuldade de entendê-lo, explicá-lo, pregá-lo, ensiná-lo, doutriná-lo na igreja, não tira a sua veracidade, não tira a sua inspiração. Se na sua igreja as pessoas pouco falam do livro, se você lê pouca literatura apocalíptica, se você tem um grupo de pastores ou teólogos que quase não fazem nada para deixar o Apocalipse mais real e envolvente na sua literatura, isso não tira o brilho que tem o livro do Apocalipse. Então, a base histórica para esse livro é que ele foi escrito por volta do ano 90. Esse é um período na qual, depois de aproximadamente 50 a 60 anos após a morte de Cristo, esse livro foi escrito. O livro foi escrito sobre um período de intensa perseguição à igreja do Senhor. É importante que você entenda isso para compreender a mensagem do Apocalipse. Então, temos a princípio, na década de 60, um terrível imperador chamado Nero. Este homossexual, ele então coloca a primeira e grande perseguição contra a igreja do Senhor. Eu falo de uma perseguição maciça, onde milhares de cristãos foram mortos. Ele tocou fogo em Roma, acusou os cristãos. Isso aconteceu por volta do ano de 64, quando ele então incendeia Roma. E por conta disto, a igreja sofre intensa perseguição. Depois disto, acontece o período do ano 70 com Vespasiano. Vespasiano, ele é o autor, o criador do Coliseu Romano, aonde cristãos também são levados ao Coliseu, são trucidados por besta-feras e outro tipo de morte, quando eles eram colocados sob betume, que é a matéria-prima do petróleo, eram incendiados para servir de
tochas humanas no Império Romano. A entrada principal de Roma era constituída de postes humanos, tochas humanas, colocadas então para iluminar Roma. Então, esse período é considerado então um período também de grande perseguição contra a igreja. Porém, é no ano 85 a 90, 93, nós não temos uma data precisa, mas podemos pontuar o imperador Domiciano. É com ele que João é sentenciado à morte, é jogado numa caldeira de óleo de peixe fervendo, essa tradição cristã, e aí ele é colocado para a ilha de Patmos. Era uma pequena ilha rochosa do mar Egeu, onde tinha todo o domínio do Império Romano. Nesta ilha, é bom que se diga, que não só havia João lá, havia outros cristãos, outros detentos que viviam na ilha, inimigos do Estado, inimigos políticos, homens maus, e no meio de toda este grupo de pessoas havia então o homem de Deus chamado João, que foi levado à ilha de Patmos aproximadamente com 90 anos a 100 anos de idade. A ilha de Patmos, então, era uma ilha de máxima segurança, e lá João vivia numa caverna, e ali ele recebe a revelação de Deus das coisas que breve hão de acontecer. Por isso que no capítulo 1 e o versículo 7 está escrito assim, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Este versículo é chave para entender que João ele foi colocado à força na ilha de Patmos, sobre uma perseguição intensa contra a igreja, aonde os membros achavam que ali seria o final de tudo, onde tudo seria arruinado e os planos de Deus seriam frustrados, e que Cristo não viria para restaurar a sua igreja e restaurar o reino que seria estabelecido na terra. Então, em um período de grande dúvida, de grande terror, perseguição, de morte, inclusive até de muitos cristãos aderindo à apostasia, é no meio a tudo isso, em meio a esse misto de dor, de sofrimento, de angústia, de dúvida, que Jesus Cristo, ele então revela-se a João na ilha de Patmos para confortar, guarda essa palavra, o Apocalipse foi escrito para confortar os fiéis do período do primeiro século da era cristã sobre as intensas perseguições e mortes e catástrofes do Império Romano. Então, quando João diz, eu, irmão vosso, companheiro na luta, na tribulação, na aflição, achei-me na ilha chamada Patmos. Deixe-me revelar aqui uma coisa. Você sabe o que significa Patmos? Você escuta muito, né? Patmos, Patmos. Mas o que é Patmos? Tem até Pat Music, não é isso? Mas o que é Patmos? Você sabe o que é? Guarde isso aí. Patmos quer dizer mortal, ilha mortal. Então, a ilha de Patmos é uma ilha mortal. Acreditava que quem entrava ali não saía mais. Por um milagre de Deus, João consegue sair da ilha de Patmos, já muito velho, e torna-se pastor da igreja de Éfeso. E de lá então envia as 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia. Então, amados, ainda nessa introdução, o que é que nós aprendemos? Aprendemos então
que João escreve o livro do Apocalipse como motivo principal confortar os fiéis que sofriam a perseguição do Império Romano. Talvez por causa do objetivo de escrever o Apocalipse nesse período, muitos teólogos interpretam de maneira histórica, outros vão interpretar chamada da forma preterista, outros simbolistas, outros futuristas e outros colocam um misto de tudo isso. E daqui a pouco eu vou explicar cada um deles. Mas eu gosto quando teólogos pentecostais que estudam o Apocalipse, como o teólogo chamado Pentecoste, como também o pastor autor da Bíblia, a Bíblia Anotada de Charles Candlewell, eles fundamentam que a princípio tem uma parte histórica, mas que do capítulo 4 em diante tudo passa a ser futurista, que daqui a pouco eu vou descrever passo a passo. Então, como entender o Apocalipse? Primeira parte é a base histórica em que o livro foi escrito e o real motivo na qual foi revelado o livro do Apocalipse. Agora, dentro do capítulo 1, tem coisas que a gente precisa trazer sua explicação para não ficarmos divagando ou ficarmos apenas em areias movediças ou apenas atrelar o Apocalipse ao passado e não avançá-lo para as coisas que breve hão de acontecer. Então, quero já começar agora, depois dessa introdução, selecionar alguns versículos para que você possa entender melhor o livro do Apocalipse. Então, o versículo número 1, ele é chave para que você entenda como foi o processo da revelação. Então vamos lá, está escrito assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que breve devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Bora fazer a exegese do texto. O que é que esse texto está colocando aqui para nós? Primeiro, Deus, ele então revelou, Deus deu, Deus entregou a Jesus Cristo. Deus então deu a Jesus as coisas que breve hão de acontecer. Então, Deus dá a revelação a Jesus. Anote aí. Deus dá a revelação a Jesus. Segundo, Jesus, então, notifica aos anjos. Jesus revela aos anjos, notifica aos anjos acerca dessas coisas que breve hão de acontecer. Terceiro, o anjo notifica a João na ilha de Patmos. O anjo, então, passa para João. Quarto, João notifica e entrega para as 7 igrejas da Ásia o livro do Apocalipse. Então, recapitulando, Deus revela a Jesus, Jesus notifica aos anjos, os anjos notificam a João e João revela ou notifica a revelação para as 7 igrejas da Ásia. Ora, gente, todas as religiões do mundo têm seu Apocalipse, toda ela. Toda ela tem o final de todas as coisas. Toda religião do mundo, não tem uma que não revela o seu Apocalipse. Agora, diferente
do Apocalipse das milhares de religiões é o Apocalipse da Bíblia, porque nele vai o carimbo e a autenticidade do Espírito Santo de que tudo que está escrito foi escrito para ensinamento nosso, escrito para que a gente possa ler e guardar todas as profecias que estão no livro do Apocalipse. Amém, amados? Então vamos lá. Depois desse versículo, quero chamar a atenção de vocês para o outro versículo que é fundamental para todo leitor da Bíblia. Eu estou aqui bem tranquilo para que você possa entender este livro do Apocalipse. Esta live vai estar salva e também vai estar no YouTube. Então, se alguém tem pergunta para mim, eu prefiro que você me faça a pergunta pelo WhatsApp, tá bom? Ou pelo Instagram. Pode fazer a pergunta pelo Instagram, pelo WhatsApp, porque como a aula aqui ela é um pouco extensa, então eu não vou parar para responder. Mas vá anotando, eu garanto que você não fica sem resposta. Como eu já respondi para centenas de pessoas que me perguntaram sobre o Apocalipse. Para se ter uma ideia, eu preguei sobre o Apocalipse numa igreja e respondi 397 perguntas. Em 2 dias de estudo, 397 perguntas. Então, vai ouvindo a aula, anota aí, porque eu vou te responder aí no Instagram ou no meu WhatsApp. Tá bom, amados? Então, vamos nós. Eu li o versículo 1, agora vamos para o versículo número 3. Veja como ele é importante que você entenda. Bem-aventurado aquele que lê. Eu quero ensinar aqui por parte. A palavra bem-aventurado no hebraico quer dizer abençoado seja. Então, a bem-aventurança aqui do Apocalipse quer dizer o seguinte: seja abençoado em ler. É o único livro da Bíblia que dá bênção só para ler. Se você lê o Apocalipse, os 22 capítulos, já recebe uma bênção. Estou falando sério. Olha aqui. Bem-aventurado aquele que lê. É o único dos 66 livros da Bíblia que te dá uma bênção só pelo fato de você ler. Então, bem-aventurado aquele que lê. Ou seja, abençoado será aquele que lê o Apocalipse. Ou seja, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Então, você está sendo abençoado só em ouvir. Isso é Bíblia, gente. Abençoado em ler e abençoado em ouvir. Agora, e guardam as coisas que nela estão escritas. 3 coisas nesse processo. Aqueles que leem, os que ouvem e os que guardam as palavras destas profecia. Olha aí, ó. As coisas que nela estão escritas, porque o seu tempo está próximo. Olha só. Há 2000 anos atrás, quando esse versículo foi escrito, foi dito que já estava próximo. Imagine hoje, depois de 2000 anos, será que está próximo agora, hein? Se há 2000 anos atrás foi dito que o seu tempo está próximo. Imagine hoje agora, depois desses 2000 anos e com toda essa pandemia, o que é que as pessoas têm a dizer acerca desse livro do Apocalipse? Muito bem, eu estou lendo os versículos-chave para depois a gente desenrolar todo o livro. Você vai aprender tudo o que precisa saber do livro do Apocalipse. Então, calminha que a gente chega lá. Vamos nós. Posto isto, eu vou para o tema central do Apocalipse, que é a vinda de Jesus em glória. Esse é o versículo-chave, que é o capítulo 1, versículo 7, está escrito:
Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Isso aqui não é arrebatamento não, viu? Isso aqui é a segunda vinda de Cristo. Até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aqui é o versículo-chave de todo o livro do Apocalipse. A vinda de Cristo em glória. Capítulo 1, versículo número 7. Agora, vai o versículo-chave que eu vou demorar nele, para depois terminar com 4 e 1 do Apocalipse. Então, é o versículo de número 19. Veja, o meu tema da live é: entenda o Apocalipse. Até agora, eu somente estou ligando os pontos chaves dos versículos para o entendimento do Apocalipse. E agora é o versículo 19, que é o versículo chave para entender todo o Apocalipse. Então, olha só, o versículo de número 19. Isso já é autorizando a João. Olha lá. Escreve as coisas que tens visto, passado, e as que são presente, e as que depois destas, que é o presente, hão de acontecer, futuro. Percebeu aí? Esse versículo eu considero um versículo chave para entender o Apocalipse passado, presente e futuro. Então aqui eu vou parar um pouquinho para que a gente possa meditar melhor sobre este texto. Então vamos entender. Primeiramente, o capítulo 1 do Apocalipse são as coisas que vistes, ou seja, é o passado. Tudo que está no capítulo 1 aí é passado. Fora alguns textos que eu acabei de ler, que é o versículo 1 e 7, que aponta como tema central sobre a segunda vinda de Cristo. Mas aqui fala das coisas que vistes, aonde João, no ano 90 ao ano 100, escreve que é passado. Depois diz assim: as coisas que são. Isso é o capítulo 2 e o capítulo 3. Começa com as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Segundo os mais estudiosos da escatologia bíblica, ou os estudiosos do Apocalipse, ou chamado também apocalipsistas, eles afirmam que cada igreja da Ásia tem um período na história. Então, se é bem verdade isto, hoje estamos vivendo esse presente, na qual se cumpre o livro da carta que é a igreja de Filadélfia. E já estamos vendo a Laodiceia também. Há quem diga que estamos vivendo a Filadélfia, a Laodiceia entrando na Filadélfia. Estudiosos afirmam que quando houver o arrebatamento, então a Laodiceia, que será esta igreja prostituída, vai se envolver com as coisas deste mundo. Isso são estudos de teólogos. É bem verdade que há uma certa divergência. Alguns acreditam que essa igreja foi para a época. Eu sou um daqueles que acredito que estamos vivendo as duas últimas igrejas, que é as igrejas Filadélfia e Laodiceia. Bom, um outro ponto interessante agora é que as coisas que viste o capítulo 1, as coisas que são, 2 e o 3, que fala dessas igrejas da Ásia, e agora as coisas que breve hão de acontecer. E aí eu vou puxar o capítulo 4 para o versículo 1. Olha só, é fundamental que você entenda aqui que vai ter uma mudança no capítulo 4, versículo 1. Olha só o que está escrito agora no capítulo 4 e o versículo de número 1. Vamos ver então
o que é que vai estar escrito aqui? Capítulo 4, versículo número 1. Vai ter aqui uma mudança, aonde, deixa eu colocar aqui, capítulo 4, opa, deu uma... Pronto, confira aí, capítulo 4 vai estar escrito: depois destas coisas, está escrito aí, veja aí, depois destas coisas, capítulo 4, versículo 1, está escrito aí. Isso quer dizer o seguinte: as coisas do futuro, do capítulo 4 até o capítulo de número 22, são coisas que vão ainda acontecer. Então, quando o capítulo 4, versículo 1 fala depois destas coisas, então o capítulo 4, ele representa para nós o arrebatamento da igreja. O capítulo 5 fala sobre a igreja sendo glorificada no céu. O capítulo 6 vai falar exatamente as 7 cartas, ou seja, vai falar o capítulo 6 sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, o capítulo número 6. E aí vai começar os juízos, que são os 7 selos. Então, o capítulo 6 até o capítulo 18, nesses capítulos vai ter a grande tribulação. Então vamos lá, para que você não se perca. O 1, passado. 2 e o 3, presente, as 7 igrejas da Ásia. Capítulo 4, a igreja sendo arrebatada. Capítulo 5, a igreja glorificada. E o capítulo 6 vai falar sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, que é o cavaleiro branco, depois o vermelho, o preto e o amarelo. E ainda segue-se os juízos, que aqui nós temos então 7 selos do Apocalipse. No último selo temos 7 trombetas, e na última trombeta teremos 7 taças. Então, são aqui arrolados essas 3 séries de juízos. Há, para alguns teólogos, uma divisão que eles afirmam assim: 7 selos, juízos de Cristo; 7 trombetas, juízo dos anjos; e 7 taças, juízos de Deus. Então, são aqui, do capítulo 6 ao capítulo de número 18, são então os capítulos da grande tribulação. Olha só, são mais aqui 12 capítulos, maior parte do livro do Apocalipse, a maior parte dele, 12 capítulos, é só de advertência da grande tribulação. Veja o que é que Deus fez na revelação que deu a seu Filho Jesus. Houve uma preocupação no Apocalipse em advertir a humanidade acerca de um período que nunca houve na história da humanidade. Você está me entendendo o que eu estou dizendo? Olha que período terrível será este. A Bíblia gastou 12 capítulos, porque nesses capítulos fala acerca da grande tribulação, aonde vai estar as maiores catástrofes, os maiores juízos, as maiores mortes, tudo aquilo que esse mundo nunca viu vai ser visto nestes períodos. Neste período teremos então os juízos de Jesus, dos anjos e de Deus. Gente, são 12 capítulos, quase a metade do livro do Apocalipse, somente para adverti-lo. Capítulo de número 6 ao 18 é só para falar do horror da grande tribulação. Como eu sou um pastor da linha da escatologia pentecostal, eu não prego e não acredito que a igreja passa pela tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista. Uma outra live eu vou explicar melhor
o que é essas linhas para você entender. Eu não quero misturar tudo para você não ficar confuso, porque a live aqui é Entenda o Apocalipse. Depois eu vou trabalhar sobre explicações de interpretações para o Apocalipse. Então, só me entenda como é o Apocalipse, como ele é dividido. De todos os livros da Bíblia, é um dos mais organizados cronologicamente para você entendê-lo. Com o diferencial da passagem parentética, que é o capítulo 12 do Apocalipse, que vai falar da mulher vestida de sol, que aí representa o povo de Israel. O dragão é o diabo, tá bom? Aí tem toda uma explicação que em um outro momento a gente explica o capítulo 12 do Apocalipse, que é uma passagem parentética, ou seja, é uma passagem que está rolada lá desde o Antigo Testamento, desde o Novo Testamento, com toda aquela questão de Cristo, da mulher que foge, do diabo que tenta destruir os judeus, e que depois a igreja vai surgir através de Cristo, enfim. Mas o que eu chamo a atenção de vocês é justamente para o capítulo 6 ao capítulo 18. Aí estão 12 capítulos que vai falar da grande tribulação. Muito bem, vamos agora adiante. O capítulo seguinte é o capítulo 19. Olha, um capítulo só agora vai falar de duas coisas fundamentais. Primeira, a vinda de Cristo em glória. Ele virá com poder e grande glória. Ele descerá montado num cavalo branco sobre os montes das oliveiras, para livrar o seu povo e, por fim, o período dos gentios. O capítulo 19 fala da vinda de Cristo em glória, na qual este cavalo branco representa a força, poder, autoridade e majestade. Cristo então desce no capítulo 19 para estabelecer então o seu reino milenial. O 19 é o fim do inimigo, da trindade satânica, falso Deus, falso Cristo e falso Espírito. Então, Cristo desce para estabelecer então o período de 1000 anos. Aqui tem se cumprido então 7 anos da grande tribulação, do capítulo 6 até o capítulo de número 18, 7 anos de tribulação. Jesus vem no 19, que aí é a segunda vinda de Cristo, a vinda em glória. Lembra o que eu falei do capítulo 1, versículo 7? Eis que vem sobre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram. Muito bem, aí está incluso o versículo de número 7, explicando a vinda de Jesus em glória. Agora, vamos para o capítulo 20. Temos aqui duas coisas que vai acontecer no 20. Primeiro, temos o milênio. Quando Cristo vier no capítulo 19, ele vem para destruir os seus inimigos, para implantar o reino milenial. E aí vai fazer parte do milênio. Primeiramente, o que vai acontecer aqui no capítulo 19, o diabo e seus demônios vão para o poço do abismo. O falso profeta e o falso Cristo vai para o lago de fogo. E as nações ímpias serão eliminadas e irão para o inferno. Olha, citei 3 coisas: inferno, abismo e lago de fogo. Inferno, nações ímpias que guerrearam contra Cristo. Abismo, o diabo e os seus anjos. Lago de fogo, falso profeta e o falso Cristo. As nações amigas passam direto para o milênio, juntamente com os judeus. Esses vão fazer parte do milênio. Capítulo 20, então, Cristo vai implantar o seu reino milenial. O milênio é real, pastor? É um milênio de 1000 anos. É claro que você vai encontrar literatura para divergir, para dizer que não é 1000 anos, é simbólico
isso aqui não é real, é apenas uma simbologia. Eu acredito piamente que são 1000 anos de paz sobre a terra. O reino milenial de Cristo será aqui na terra, aonde não haverá mais pecado, será exterminado. Então a natureza será recriada, então tudo será em Cristo convergido. Ele será tudo em todos. Um outro momento a gente prega só sobre o milênio, porque é extenso para a gente falar sobre esse período de 1000 anos na Terra. O milênio, então, aí no final dele temos outra coisa no capítulo de número 20, que é justamente o juízo final. No final, o juízo final será o quê? A sentença de morte. Essa é a parte aonde você tem ouvido bastante em livros, em filmes, etc. O final do milênio ainda terá um grupo que vai se revoltar contra Cristo, descerá do céu fogo e enxofre e eliminará todos os inimigos de Cristo em Jerusalém, porque eles vão parar para guerrear contra Jerusalém. Será uma grande multidão da batalha de Gog e Magog. E aí o que é que acontece? Então enviará do céu fogo e enxofre e eliminarão todos eles. E aí será o juízo final, que terá como Jesus, o justo juiz, sentado no trono branco, aonde a terra e o mundo fogem, porque não há espaço nenhum que se possa compreender e entender, pois o trono branco será uma coisa portentosa, majestosa. Grandes e pequenos irão comparecer diante do juízo final. Ou seja, todos que estão no inferno, desde Adão até o último que morreu, nesse período de Gog e Magog, que foi enviado sob fogo e enxofre, no final do milênio, vão comparecer com corpos especiais para encarar o juízo final. Nesse período, então, todos eles vão comparecer e receberão a sua sentença, porque condenados já estão. Uma vez estando no inferno, já estão condenados. E agora vão receber a sentença, que será sofrimento eterno. Então, todos serão sentenciados, um por um. Não se preocupe com o tempo, que o tempo aqui é o Kairos, é o tempo de Deus. Então, todos eles serão sentenciados. Vai se abrir o livro da vida, para provar que eles não estão lá, livro dos atos humanos, livro da consciência, livro do Antigo Testamento, livro da lei, tudo isso serão abertos esse livro para sentenciá-los todos eles. O diabo e os seus anjos já vai direto para o lago de fogo, aonde já estão lá o falso profeta e o falso Cristo. Depois que todos eles forem sentenciados no juízo final, irão todos eles para o lago de fogo. Agora preste aqui atenção uma coisa. A Bíblia diz que tudo termina no lago de fogo. Olha só, o inferno vai para o lago de fogo. Os que foram sentenciados vão para o lago de fogo. Os demônios vai para o lago de fogo. O diabo, lago de fogo. O falso profeta e o falso Cristo já estão lá no lago de fogo. O abismo vai para o lago de fogo. Toda a morte vai para o lago de fogo. Tudo que não presta, tudo que é ruim, termina no lago de fogo. Será então tudo colocado no lago de fogo para o sofrimento eterno. Deus não tem prazer na morte do ímpio, nem tampouco que ele seja condenado ao lago de fogo. Então, por não aceitar o Filho de Deus, ele próprio auto se condena. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não fez o inferno, o lago de fogo, para os homens, mas para o diabo e seus anjos. Vai quem quer.
vai o desobediente, vai o ímpio, o pecador. Então, tudo isso termina no lago de fogo. Não vai ter mais abismo, não vai ter mais inferno, não vai ter mais morte, porque tudo será lançado no lago de fogo. Agora, vamos terminar capítulo 21 e o capítulo 22. Esses dois capítulos vai falar de quê, pastor Ezra? Vai falar sobre o perfeito estado final de todas as coisas, o dia da eternidade. Nesse período vai falar sobre o dia da eternidade de bênção, novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, que ficará entre o céu e a terra. Vai ter pessoas vivendo na terra normalmente, gente. Volta ao projeto do Éden. Se Adão e Eva não tivessem pecado, seria então uma maravilha este mundo. Então aquele projeto que foi interditado ali no Éden vai voltar agora. As pessoas que viveram no milênio e não se voltaram contra Cristo vai entrar direto para o dia da eternidade. O dia da eternidade será um dia, já está dizendo, eterno. Vamos viver aqui do bom e do melhor. Teremos saúde perfeita. As folhas da árvore da vida servem para a saúde das nações. Ou seja, será uma saúde perfeita. O fruto da árvore da vida será então para a igreja do Senhor, na qual comeremos do maná escondido e comeremos do fruto da árvore da vida. Ou seja, teremos aqui um estado perfeito e eterno. Não haverá mais morte, não haverá mais dor nem sofrimento. A eternidade então está diante dos nossos olhos. Assim como vai ter pessoas no céu, Deus e os anjos, vai ter pessoas na cidade santa, que é a igreja glorificada, e vai ter pessoas na terra, vai ter progresso normal, pessoas vão se multiplicar, vai ter casamento, filho. Pense no jardim do Éden sem pecado, é o que vai ser nesse período. Então, o dia da eternidade, conforme diz lá em 2 de Pedro 3,18, o dia da eternidade será o dia de estado perfeito, novos céus e nova terra. Então, esse será o final de todas as coisas. O livro do Apocalipse, sem dúvida, é o livro mais majestoso de toda a Bíblia Sagrada no que diz respeito às profecias escatológicas, as coisas que breve hão de acontecer, que se faz resultado final para um futuro não distante, mas cada vez mais próximo, é o que revela o livro do Apocalipse. Portanto, é neste livro que a gente encontra conforto, encontra paz, encontra esperança, pois este foi o objetivo na qual ele foi escrito na época. Há muitos livros de Apocalipse por aí, gente, mas nada se compara o Apocalipse da revelação, não de um pseudo-espírito, de um xamã, de um guru, mas a revelação do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O livro do Apocalipse, então, é esse livro que nos fascina e que toda a igreja precisa conhecer mais e mais acerca deste livro. Gente, já estamos aqui há 50 minutos falando, e antes de fechar esta live aqui com vocês, faça aí suas perguntas, tá bom? Para colocar lá na nossa live, colocar suas perguntas aí no Instagram, ou colocar no nosso WhatsApp. Direct. Também no direct, pode colocar a pergunta lá no direct também, viu, gente? Pode colocar lá no direct as perguntas de vocês, tá bom? Pode fazer essas perguntas lá. Olha só, eu preciso fechar aqui faltando 2 minutinhos de 1 hora, porque a live então fecha. Mas olha, gente, tudo que eu preguei e muito mais está aqui, ó. Não deixe de adquirir esse livro, pessoal. Adquira. Esse livro de 39 está por R$29. É um livro que eu coloco tudo que eu explico aqui de escatologia. Olha só.
Aqui eu coloco todas as linhas de interpretação, ó, no livro de escatologia. Aqui como é que se dá o arrebatamento, tá vendo? Ele vai com um pôster para lhe auxiliar. Esse é um livro em que nós escrevemos e que a CPAD, inclusive, está com interesse de fazer o relançamento dele. Não deixe de ter esse livro. Aqui eu falo do arrebatamento até novos céus e nova terra. Dou uma aula completa acerca do que vai acontecer no livro do Apocalipse. Um detalhe que eu chamo a atenção de vocês, quando vocês verem, ouvirem, né, essas coisas, que um maremoto, terremoto, pandemia, epidemia, e as pessoas forem lá abrir o capítulo 6, capítulo 7, 8, não aceite. Porque o capítulo 6 até o 22 só vai se cumprir depois que a igreja for arrebatada. Tá bom, abençoado? Então tudo isso é mentira. Como faz para adquirir um livro? Olha, amado, para adquirir esse livro, anota o telefone aí, vou citar aqui para vocês. Bote 81, que é o DDD aqui de Pernambuco, 9 na frente, agora lá vai o número, 87380372. Vou pedir para minha filha digitar. 87, anota aí, digite aí, minha filha. Pode digitar. Vai ficar salvo aí, tá bom? E vou citar aqui para vocês. 81, Pernambuco. Põe o 9 na frente. 87380372. Aí no Instagram também, coloque, viu, minha filha? Vai ficar salvo essa live aí no YouTube. E vai ficar salvo no Facebook. E vai ficar salvo também no nosso story no Instagram. Tá bom, pessoal? Pode perguntar no direct também. Pode perguntar lá no direct como é que faz para adquirir, para comprar o livro. E eu vou explicar tudo para você. Conta de banco, tudo direitinho. Eu já tenho vendido mais de 100 livros pelo WhatsApp, pelo YouTube. E você não vai ficar sem ganhar esse livro, viu, gente? Deixe de ter esse material para vocês. Não somente ele, pessoal. Há também outros que nós temos aqui, ó. Conflito de jovens cristãos, defendendo a fé na universidade, filósofos ateus, capelania hospitalar, outro livraço, para casais, nossas diferenças, Bíblia, a história escrita por trás do livro, as 7 provações de Jó, que é onde estava Deus na minha provação, o que é provação, apologética, como defender a sua fé diante das heresias, e Alemanha, 500 anos da Reforma Protestante. Entenda a Reforma Protestante, outro livraço. Qualquer livro desse, você me pede lá no direct e eu lhe explico direitinho, coloco a capa do livro, tudo direitinho para você entender, lá no WhatsApp também. Enfim, de maneira que você vai ter todo o detalhe, tá bom? Esse livro a gente envia pelo correio, chega na sua casa, é tudo feito com grande transparência, tudo direitinho, vai autografado, tudo numa boa, tá bom, pessoal? Deixa lá em salvo. Eu já falei, a live vai ficar aí salva, tá bom, pessoal? Olha só, eu quero orar por vocês para nós fecharmos, então, essa nossa live, tá bom, pessoal? Espero que você tenha gostado, em nome de Jesus. Pai eterno, Pai querido, eu te louvo e te agradeço por todos que assistiram aqui, meu Pai, esta live sobre Entenda o Apocalipse, e abençoe a todos eles, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amanhã estarei com outra live sobre relacionamento familiar no convívio social. É um tema mais psicológico e amanhã vai ser de 19h30, eu e uma outra missionária lá do Maranhão, tá bom? Que Deus abençoe.